Bom dia, pessoal. Bom dia, Manuela. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Joana Eulália. Bom dia. Evelyn entrando aí. Pedro Henrique. João Borges. Bom dia, João Borges. Professor. Oi. Bom dia, professor. Diga, Evelyn. Bom dia. Pessoal, vamos dar continuidade aqui à parte de físico-química. Na aula passada a gente falou sobre diagrama de fases. Vimos que a distância entre os estados físicos são muito próximos, né? A relação está em temperatura e pressão, principalmente em pressão. Nós vimos especificamente com substância pura, água. Bom dia, Thaís. E vamos dar continuidade. O que eu vou falar hoje para vocês é uma relação que no nosso livro está como complemento, e é algo muito importante, então eu preciso salientar isso a vocês, que é muito frequente no Enem, falar sobre soluções de dispersões coloidais. Solução nós já vimos, né? Perguntar para vocês o que é soluto e o que é solvente, você sabe me dizer com toda certeza. Né? O soluto é aquele que tem menor quantidade de partículas na solução. O solvente é quem vai ter maior quantidade de partículas. Se eu perguntar para vocês quem é um solvente universal, vocês vão saber me dizer tranquilamente que é a água, não é isso? Então, quando fala de dispersão, o soluto, aquele que tem menor quantidade de partícula, ele é chamado de disperso. E o solvente é o dispersante. São características de propriedades de compostos que nós utilizamos no nosso cotidiano. E nós vamos trabalhar em relação disso daí. Vou mostrar para vocês aqui algo rápido, tá? No nosso livro está na página 99, e lá está como complemento. E, na minha opinião, tinha que estar como uma parte importante das soluções, mas está como complemento, então eu estou salientando e vou dar algumas características um pouco mais ampliadas do que vocês encontram no material, tá? Então, por favor, fique atento à aula de hoje. E essa aula está sendo gravada e esse material eu vou disponibilizar para vocês na sala de aula no final, tá ok? Então, por favor, observem que eu vou falar para vocês. Não se preocupe que não tem cálculo, tá? Não tem nada de cálculo. É muito mais a relação aí de características, de identificações, né? De classificações dessas dispersões, do que é uma solução verdadeira, e aí nós vamos trabalhar em relação a isso daí. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Então já apareceu aí na tela. É o estudo das dispersões, como eu falei para vocês. Disperso é o mesmo soluto. Deixa eu mudar de cor aqui. Tem dispersão, então nós vamos ter o disperso. Então, o disperso e o dispersante, ou dispergente, então, você pode até ouvir essa expressão. Dispergente. Então, aqui é soluto. E aqui é solvente. Mas por que essa relação, professor? Se eu já sei que em solução eu tenho soluto e solvente. É justamente por isso. Porque nós vamos ver nessa questão de classificação que existem as soluções que nós consideramos como sendo verdadeiras. Eu já posso salientar a vocês uma coisa. Para ser uma solução verdadeira, eu não vou conseguir identificar de maneira alguma a olho nu. E nem com a ajuda de aparelhos. Vocês lembram que a gente falou sobre misturas, né? Lá no 9º ano, né? Vimos lá que é uma mistura homogênea, heterogênea. Até agora mesmo nós relembramos isso, né?
essa questão aí de homogeneidade e características héteras, né, em relação aí a algumas soluções. Então, acontece aqui, uma solução verdadeira, ela é verdadeiramente homogênea. Impossível de se identificar olho nu e com a ajuda de aparelhos, com ultrafiltros, com ultracentrífuga, é impossível identificar. É impossível identificar quem é o disperso e quem é o dispersante ou dispergente. É impossível. Então, isso é chamado de soluções verdadeiras. E essa característica de uma solução verdadeira está no tamanho da quantidade das suas partículas. Por exemplo, para ser solução verdadeira, ela está entre 0 e 1 namômetro. Então é muito, muito, muito pequeno, tá? E se eu for querer transformar esse namômetro para metro, corresponde a 10 a menos 9, 10 a menos 9 metros, né? Então eu consigo fazer relações matemáticas em função a isso. Mas como eu disse no início, nós não precisamos fazer nada sobre isso, tá? Só precisamos fazer essa classificação. Não teremos nenhum tipo de cálculo aqui nesse conteúdo. Então não se preocupe, tá? Vamos prosseguir aqui. Já falando direto da dispersão. Então, vamos definir. É todo sistema no qual uma ou mais substâncias estão disseminadas, ou seja, difundidas, de maneira uniforme em toda a sua extensão. Então, nós temos aí, se eu digo que é de maneira uniforme em toda a sua extensão, eu estou dizendo que essa relação uniforme aqui, ó, uniforme em toda a sua extensão, eu estou falando aqui de características homogêneas, né? Se é uniforme em toda a sua extensão, eu estou olhando para o sistema e não estou conseguindo identificar quem é o disperso e quem é o dispersante. Eu não consigo, porque ela está com sua extensão igual, né? Então, essa é a sua definição. Então, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, dispersão, né, no caso aqui, é um disperso mais o dispersante ou dispergente, olha o que eu tinha falado lá no início, que vão se unir, vão fazer essa dispersão. Não esqueça que estamos classificando aqui de maneira homogênea, né? Que a sua extensão é uniforme, nós não conseguimos classificar quem é o soluto e quem é o solvente. Vou falar soluto e solvente, fica mais fácil para vocês, que está mais na mente, está mais fresquinho na mente essa informação de soluto e solvente. Mas eu vou até colocar aqui embaixo. Disperso, o que é? Soluto. Dispersante é o quê? Solvente. Então, nós temos soluto e temos solvente nessa classificação. Seja bem-vindo ali, Daniel. Nós estamos falando de um complemento, tá, das soluções. Página 99, tá ok? Então, dispergente ou dispersante, aqui é mais ou menos uma ideia do que é isso, né? Você pega aqui açúcar e você mistura com a água, você tem aqui a solução, que nós podemos chamar de dispersão, né? É a mesma dispersão aqui. Aí eu pergunto para vocês, quem é o disperso e quem é o dispersante? Quem é o disperso e quem é o dispersante? Olha, professor, o disperso é o açúcar. Por quê? Porque ele tem menor quantidade de partículas, né? Então, o açúcar aqui, ele aqui está nessa solução como sendo o disperso. E o dispersante é a própria água, não é isso? Ó, que é o solvente universal, que nós já classificamos lá no início do ano, né? Trabalhamos isso daí. Então, nós temos a dispersão relacionada. Note que ela é homogênea, né? Eu não consigo aí, a olho nu, identificar quem é quem aí nessa dispersão. Não é verdade? Então, só fizemos essa relação para a gente relembrar o que é uma solução, o que é uma dispersão, enfim. A principal característica das dispersões está no tamanho das partículas, né? Está no tamanho das partículas. Vocês viram que eu falei para vocês, inclusive, isso, né? Que uma solução verdadeira, ela está entre 0 e 1 namômetro. Esse 1 namômetro, ele corresponde a 10 a menos 9 metros. Eu estou dando essa informação, porque você pode ver isso daí, essas modificações, não só na questão da química, mas na física também trabalha muito isso. A chamada modificação, né? A mudança das unidades. Então, se você está em namômetro e precisa trabalhar em metro, então você sabe que é 10 a menos 9, né? Você pode fazer a relação, né? É uma regra de 3 simples, então você tem aí uma relação direta desse tamanho, tá? Alguém ia fazer... Oi. A Daniela está pedindo para você aceitar ela. Está pedindo? Peça para ela tentar de novo. Eu não vi a solicitação dela. Peça para ela tentar de novo que eu aceito, com certeza.
Ok? Então, vamos lá. Essa de Armstrong... Olha, professor, ela já entrou aí, ó. Ela entrou? Foi. Então, caiu a internet dela, né? Ela já tá na sala? Já tá na sala? Tá, né? A Bruna pediu... Opa. Caiu da Bruna também. Apareceu a solicitação, mas sumiu. Agora eu tô ouvindo o barulhinho, mas não vejo mais a solicitação. Ela tá aqui, entrou. Pronto, voltando aqui para a parte do tamanho, né? As principais características das inspeções. As principais é o tamanho dela, então elas estão vinculadas a namômetro, tá? Então posso dizer para vocês, inclusive, nós vamos ver isso, mas eu vou adiantar, que para ser uma solução verdadeira, bom dia, Bruna, o que nós chamamos de solução verdadeira. Solução verdadeira é aquela que a gente não consegue identificar de jeito nenhum. Professor, hoje não vou conseguir ligar a câmera. Tudo bem, Bruna? Tranquilo. Tranquilo. Então, ele está de 0 namômetro a 1. É o máximo aqui, né? É o máximo do tamanho das partículas em relação às soluções verdadeiras. Aí vamos ver as dispersões coloidais, que é um dos conteúdos muito cobrados no Enem, que também está vinculado com o tamanho das suas partículas. E as dispersões grosseiras vão aumentando cada vez mais esse tamanho. Então, é fundamental a gente vincular o tamanho das partículas para poder classificar o tipo de dispersão que estamos trabalhando. Então, já que nós vimos aí a relação delas, eu já vou só apagar isso daqui para não atrapalhar a visão de vocês. Vamos apagar no total, pronto. A gente vai ver aí. Ana Júlia. A gente vai ver o que eu tinha acabado de falar. Tamanho médio das partículas. Então, veja que é uma solução. Então, é de 0 a isso aqui, ó. De 0 a 1, como eu falei para vocês. Então, aqui eu posso até aumentar aqui uma coisinha. Isso daqui é a solução verdadeira. E vou colocar entre parênteses. Uma solução verdadeira é sempre o quê? Homogênea. Solução verdadeira é sempre homogênea. Ainda digo mais. Impossível de se identificar quem é o disperso e quem é o dispersante. Para quem chegou agora, disperso, gente, é o mesmo soluto que nós já trabalhamos. Dispersante é o mesmo solvente que nós também já trabalhamos. Então, para produzir uma solução, eu preciso ter soluto e preciso ter solvente, que é o disperso e que é o dispergente, ou dispergente, tanto faz, tá? Então, é a união dos dois, né? A diferença é que agora nós vamos trabalhar com as partículas, com o tamanho dessas partículas, ok? Então, a dispersão coloidal ou colóides. Quem já usou colóide aqui? Todo mundo, né? Vocês utilizaram o colóide. Vou dar um exemplo de um colóide para vocês. Creme dental. Todo mundo fez a sua limpeza bucal hoje. Então, usou colóide. Todo mundo ontem ou anteontem tomou um sorvete. Sorvetinho daquele, né, com cremoso. Não, ó, tem gente dizendo que não, né? mas já fez uso alguma vez, né? Já tomou alguma vez. Então, colóide. Tem gente que gosta de deixar o cabelo bem mais assentado. Faz o quê? Usa colóide, gel. Gel de cabelo é colóide. Não é só isso, gente. Nós temos também o spray, né? Desodorante. Deixa eu dar um outro exemplo de colóide. A fumaça é colóide. A neblina é colóide. Então, gente, são coisas que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente nunca parou para pensar nisso. Então, é interessante a gente compreender essa classificação dessas dispersões. Chocado aqui, não sabia. Justo. A maionese é outro colóide, né? Enfim, nós temos N relações de natureza coloidal. O leite é colóide, o sangue é colóide. Então, gente, não tem como fugir desse estudo. Não tem. Por isso que eu disse que esse nosso conteúdo, ele está como complemento. Ele era para ser parte principal das soluções. Tá? Porque é coisa do cotidiano. Tá ok? Então, voltando para cá para o slide, a gente nota o seguinte, que para poder classificar uma dispersão coloidal, ele está entre 1 e 1000 nanômetros.
Você está vendo a relação aqui, ó, entre 1 e 1000 namômetros. Então, eu já consigo ter uma visão bem mais apurada dessa dispersão. Eu consigo ter. Óbvio que nós temos naturezas, né? Como assim, professor? Eu posso ter aí uma dispersão coloidal de sólido líquido, eu posso ter dispersão coloidal de gás líquido, que é o que acontece, por exemplo, com o desodorante, né? Com spray. Ele lança o líquido com a presença do gás. Então, o líquido vai ser o disperso, o gás é o dispergente ou dispersante, né? Ele é que vai expelir aquele líquido. Então, é uma relação direta aí com partículas, né? Não só de natureza gasosa, mas também de natureza sólida, como é o que acontece com a neblina. Quando você está viajando no carro, né? Que está a neblina, aquela coisa toda, né? Que fica tudo embaçado na sua frente. Ali, gente, é sólido e gás. Ali é um colóide de dispersão sólida e gasosa. Então, existe, inclusive, que eu vou falar para você mais à frente, uma relação chamada efeito Tyndall. Não sei se você já ouviu falar disso. Os professores de física adoram falar de efeito Tyndall. Eles fazem uns exemplos para vocês, colocam a gelatina dentro de um copo e incide ali naquela gelatina no copo um laser e nota que a direção do laser muda, né? Assim, uma mudança, ela não vai em linha reta, ela não se propaga em linha reta. É justamente porque ela está se chocando ali com a parte sólida desse colóide e ocorre o que chamamos de espalhamento. Eu tenho certeza que vocês já observaram isso no amanhecer, ou então no finalzinho da tarde, a janela do quarto está assim, entreaberta, e você consegue ver as partículas existentes no ar, né? Você consegue ver aquela sujeirinha, né? De manhã, quando você saía para a escola, você via a luz do sol batendo sobre as frestas das árvores, né? Aquela coisa linda. Ali chama-se efeito Tyndall. Isso daí é a relação dos colóides. Então, coisas do cotidiano que a gente observava, mas não dava muita atenção, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, voltando a falar aqui das partículas, as suspensões, veja que elas são acima de 1000 nanômetros. Então, aqui a gente consegue, a olho nu, olhou, já consigo identificar qual é a natureza dessa dispersão. Tá? Já consigo identificar, já consigo dizer quem é quem ali naquela dispersão, né? São chamadas suspensões ou dispersões grosseiras, tá? Ah, professor, deu um exemplo disso? Ponto. O leite, quando ele está, como é que a gente fica cortado, né, que fala? Eu me lembro como a mãe fala, o leite cortou. E fica só aquela nata, né? Aquela coisa assim. Então, aqui dali é a suspensão. Aqui dali eu consigo, a olho nu, identificar. Identifiquei facilmente. Não precisei utilizar nem ultrafiltro, nem centrifugar para poder fazer a diferença, né? Não preciso. Olhei e já identifico. Então, isso daí é suspensão ou dispersão grosseira, tá? Então, soluções verdadeiras, como eu falei para vocês, ó, elas podem ser íons ou moléculas, tá? Isso é importante salientar. Íons ou moléculas, tá? Então, se eu tenho um aglomerado de íons ou de moléculas que são homogêneos, por isso que lá no início ele fala que eles são uniformes, né? Em toda a sua extensão. Então, se são homogêneos, eu estou falando de solução verdadeira, né? Não sedimentam, o que é isso? Mesmo você utilizando a ultracentrífuga, ele não vai produzir lá a massa no fundo do recipiente, não vai produzir, o disperso não vai ficar no fundo, tá ok? E não se separa por filtros, qualquer tipo de filtro, como eu já falei para vocês. Isso daí é uma solução verdadeira, tá bom? Deixa eu dar aqui uma pequena acelerada. Dispersão coloidal, ó, é aglomerado de íons ou moléculas. Aqui é apenas íons ou moléculas. Na coloidal é aglomerado, né? Aglomerado de íons ou moléculas. Essas moléculas, elas vão formar macromoléculas e elas são heterogêneas, né? Ó. É por isso que vai saindo lá de 0 a 1 namômetro, né? De 1 a 1000 namômetros, né? Isso, e de 1000 namômetros para lá já é outra característica. Então, elas são totalmente heterogêneas. Elas vão sedimentar, mas só sedimentam um disperso coloidal, ele só sedimenta se você utilizar uma ultracentrífuga ou se você fizer uma separação com ultrafiltro,
tem que ser algo bem especial mesmo para poder fazer essas diferenciações entre eles. Então, isso é solução verdadeira, dispersão coloidal, suspensão, aglomerado de íons ou moléculas, também heterogênea, é importante salientar aqui, né? Ó, também heterogênea, vão sedimentar com a ajuda da gravidade, facilmente, sem precisar de muita energia para isso. E eu consigo fazer a separação deles com um filtro comum. Eu estou vendo, consigo separar facilmente, sem gastar tanto para que isso aconteça. Né? Então, são as principais classificações aí relacionadas a esses 3 tipos de soluções, a verdadeira, dispersão coloidal e as suspensões. Tá ok? Eu vou prosseguindo, tá bom, gente? Nossa aula acaba muito rápido. Relembrando um pouquinho de soluções, vocês lembram que é uma mistura homogênea, não lembram? Vocês viram isso comigo, boa maioria viu isso comigo no ano passado. Eu estava falando de separação de mistura e tudo mais. Ó, solução homogênea, formada por soluto, que é o disperso, já tinha falado, e o solvente, que é o dispersante ou dispergente. Ele vai se classificar quanto ao estado de agregação, né, ó, pode ser soluções sólidas. A gente fala de soluções, pensa só que é de líquidos, mas nós também temos soluções de sólidos, que é justamente as ligas metálicas, como exemplo. As líquidas, glicose e água, açúcar e água. Ah, professor, mas a glicose, o açúcar ou o sal são sólidos. Pois é. Mas eles são menor quantidade de partículas. Então, quando a água está envolvida, a solução passa a ser líquida. Não é? Eu não estou fazendo a relação aí de quantidade de sólidos que eu tenho lá. É por isso que nós calculamos lá o título, por isso que nós calculamos as concentrações. É outra coisa. Eu estou fazendo a relação do tipo de soluções que nós temos. E a gasosa, que todo mundo conhece, que é o ar atmosférico, que é um outro exemplo aí muito utilizado. O estado de agregação. Vamos ver como é que funciona aí. O estado de agregação, tanto do soluto quanto do solvente. Você vai ser sólido líquido, você vai ser sólido gás, você vai ser líquido líquido, líquido gás, enfim. Vamos ver esse tipo de classificação para o estado de agregação deles. Então, veja alguns exemplos aí, ó. Importante a gente ver aqui. Não vou perder tanto tempo aqui, não. Ó, sólido sólido, eu tenho um soluto sólido e tenho um solvente sólido. Um exemplo aqui, ó, liga metálica, onde eu tenho prata e ouro. Né, ó. Vocês notam, inclusive, que eu não vou conseguir identificar olho nu. Né? Lembra que soluções, elas são homogêneas. Né? Pelo menos, especificamente, essas soluções que nós trabalhamos aqui, de característica verdadeira. Né? Então, elas são homogêneas. Então, ó, também tem uma solução do tipo sólido líquido, que é o açúcar e água. Temos aqui sólido gás. Naftalina no ar. Você sabe o que é naftalina? Você ouviu falar de naftalina? Aquela bolinha branca que fica lá no armário, né? Que de vez em quando você abre o armário, tá lá o cheiro, mas você não vê mais a bolinha, né? Cara da minha avó. A gente fica com um cheirinho estranho na roupa, né? Então, aqui dali é para matar as traças, né? Daí chama-se naftalina. Então, a solução existente ali é do tipo o quê? Sólido gás, né? O gás é quando ele se transforma e ele é disperso, né? Fica disperso no ar, não é isso? O líquido líquido, que nós temos aí água e álcool. Um líquido gás, a umidade do ar. O ar está com 80% de umidade. É o líquido gás. É o gás existente lá com a presença de vapor de água, não é isso? Tem aí o gás sólido, hidrogênio mais platina em pó. Tem o gás e o líquido, que é o gás carbônico, né? Na bebida, no refrigerante, enfim. E o gás, que é o atmosférico limpo e seco, que nós conhecemos. Então, são algumas características aí da natureza do soluto e do solvente. Tá bom? Eu estou prosseguindo, ok? Esse material eu vou disponibilizar para vocês, não se preocupem. Não se preocupem. O solvente condiciona o estado de agregação de uma solução. Foi o que eu falei para vocês. Se eu tenho aqui glicose e água, e o solvente é quem caracteriza, é quem tem mais partículas, obviamente, por ser solvente, é ele que vai dizer qual é a natureza que eu terei daquela solução. Então, ele, por ter maior quantidade de partículas, vai indicar isso, vai predominar a sua natureza. Tudo bem? Ainda sobre soluções, quanto à natureza das partículas do disperso. Então, a gente já viu que eles podem ser moleculares ou iônicos, não é isso? Nós vimos lá. Então, esse não eletrolítica, gente, que vem a ser isso. Aqui está dizendo, ó, partículas dispersas
são moléculas, no caso aí, ó, não conduzem corrente elétrica. Então, no caso, quando a gente vai para uma reação, não vai haver a capacidade de conduzir essa corrente elétrica. Por exemplo, a sacarose. A sacarose é esse mesmo açúcar que a gente utiliza para adoçar o café. Então, se você só apenas joga a sacarose na água, forma aquela solução homogênea, e você dá uma descarga nela, não vai acontecer nada. Porque ela não tem íons, não produz íons. Então, nós chamamos de solução que não eletrolítica. Guardem essa informação, gente. Solução não eletrolítica é uma solução molecular. Então, ela não vai conduzir corrente elétrica. Então, guarde essa informação lá no fundo, lá do coraçãozinho de vocês, para que vocês possam lembrar disso mais à frente. Tudo bem? Especificamente agora, quando der realmente o início em propriedades coligativas. Eu já comecei falando de diagramas. Eu vou falar de pressão máxima de vapor, eu vou falar de alguns nomes de exame, que vocês vão dizer, isso é nome de exame, isso daí. Deixa eu chegar lá. Soluções iônicas ou eletrolíticas, ou o inverso, né? A molecular não conduz corrente elétrica. A iônica conduz. Então, um exemplo aqui, ó. Solução aquosa de ácido, base e sais. Isso daqui vocês também devem ter visto isso lá no ano passado, e até mesmo com dos anjos, quando se falou de ácidos, bases, sais e óxidos, né? Os óxidos nem tanto, mas ácidos e bases e sais, eles são considerados soluções eletrolíticas ou iônicas. Tudo bem? Então não confunde. Ah, uma solução não eletrolítica, então ela não conduz corrente elétrica. Ah, uma solução eletrolítica, ela vai conduzir corrente elétrica. Qual é a natureza dela? É iônica. E a natureza da não eletrolítica? Molecular. Professor, então me represente aí, porque só anotar e não ver fica um pouco difícil. Tudo bem. Ó, se você pegar aqui, por exemplo, a glicose, que é o C6H12O6, e você reagir a glicose com água, veja só, você reage com água, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo, se vocês quiserem anotar, chama-se solvatação. Solvatação, o que acontece? Essa molécula de água, ela vai envolver aqui, ó, o molecular, que é a glicose, não vai romper ligações, só vai enfraquecer. Do outro lado, gente, eu vou ter essa mesma molécula, C6H12O6. Eu vou ter essa mesma molécula, só que ela vai estar o quê? Aquosa. Ela vai estar aquosa. Ela vai continuar sendo glicose. E é por isso que ela não conduz corrente elétrica. Então, essa solução aqui formada é não eletrolítica. Tá? Ela é não eletrolítica. Já a iônica, vamos para o sal. Vamos para o sal aqui. Vamos pegar o NaCl. Quando você adicionar água aqui, adicionou água, o que vai acontecer? Vai romper aqui a ligação. Então, forma o Na+, que é aquoso, mais o Cl-, que também é aquoso. Então, veja, crianças, aqui eu produzi íons. O íon positivo, perdão, chama-se cátion, lembra? Cátion perde, o ânion ganha. O ânion aqui, ó, ele está ganhando, ele ganha elétrons, né? Faz a troca de cargas e nós produzimos isso daqui como sendo fórmula molecular. E esse daqui é eletrolítico, sim. Por quê? Porque ele produziu íons. Isso daqui são íons. Gente, nós só tomamos choque se tiver íons. Como nós somos bons condutores de corrente elétrica, nós temos íons presentes aqui, meu coração só bate por íons. A contração muscular está relacionada a íons. A sinapse do meu cérebro está relacionada a íons. Então, nós somos ótimos condutores. Por isso, nós tomamos choque facilmente, tá ok? Então, não esquece dessa diferença aí de eletrônica. Professor Roberto, né? Eu não conheço pessoalmente, mas por isso que eu só falo do Christian, porque eu tenho intimidade com ele. Mas eu acredito que seja um excelente professor. Você está no nosso quadro, é porque é um excelente professor. Travou, Bruna? É a internet. Oi, voltou? Oi. Não? Oi. Travou de vez. Tá normal? Travou? Voltou? Gente, é porque o Netflix puxa, né?
Você sabe disso. Eu digo muito vizinho, desliga o Netflix quando eu estiver dando aula. Mas eles, na verdade, eu penso em dizer, né? Porque se ele souber que eu estou usando, aí a aula acaba, né? Se é que vocês me entendem. Tô brincando, gente, é brincadeira. Faço isso não, pelo amor de Deus. Deixa eu só apagar aqui, porque vai aparecer algumas coisinhas aqui. Vou até fazer uns exemplos, mas o nosso tempo é muito curto e acontece isso de ficar travando. Então eu vou continuar com o conteúdo. Aqui é mais ou menos o que eu fiz, né? Mais ou menos foi o que eu fiz. Eu peguei aqui, por exemplo, o iônico, né? E fiz a relação aí da dissociação iônica e da ionização. Isso daí a gente já vê, é de praxe, tá? A formação de íons, como é que acontece, tanto na ionização quanto na dissociação. A dissociação está relacionada a sais, né, e a bases, e a ionização está aos ácidos. Note que nós temos ácido aqui, ó, o HCl, reagiu com água, produz aqui o que nós chamamos de hidrônio, e vai haver liberação desse ânion aqui, né, que é o cloreto. Já aqui no sal que eu acabei de fazer para vocês, né, o NaCl e o Na e o Cl, e aqui a base vai produzir o Na e o OH, que corresponde também à formação de íons. Então, aí, na verdade, são todos aí eletrolíticos, tá? Eu não tenho nenhum não eletrolítico. Então, são todos eletrolíticos porque produzem cargas. Quanto à proporção, isso daqui é bem relevante. É saber se é concentrada ou diluída, nós já trabalhamos isso também, quando falamos de diluição. Para ser uma solução diluída, eu vou ter muito mais soluto do que solvente. Aliás, é o contrário, professor. É solvente do que soluto, né? Então, isso é para ser diluída. Concentrada é justamente o que eu acabei de falar agora. Eu tenho muito mais soluto do que solvente. Então, é a relação que também funciona aqui com as dispersões. E aí, a classificação nós já conhecemos, é muito mais para a gente relembrar mesmo, tá? A gente relembrar essa parte de ser diluída e de ser concentrada. Eu botei aqui uma questãozinha. Vou fazer só isso daqui, tá? Só para a gente dizer que não trabalhamos. É muito prática essa. Ó, a mistura conhecida como soro fisiológico, você já sabe o que é soro fisiológico, não sabe? Acredito que sim. Acho que todo mundo já fez uso de soro fisiológico alguma vez. Então, o soro fisiológico que a gente consome, ele tem 0,9% de NaCl. Ele não pode ter acima disso. Tá? Tem uns que tem um pouquinho mais, dependendo do tipo de situação médica que o cidadão esteja passando, né? Mas, geralmente, é 0,9% de NaCl. Então, vamos ler aí. Ó. A mistura conhecida como soro fisiológico é um exemplo tem umzinho aqui, né? Na qual o 2 é a água, e o 3 e o 4 aqui de sódio. Os termos 1, 2, 3 e 4 podem ser corretamente substituídos por... Então, se eu estou falando de soro fisiológico, eu estou falando de uma solução, onde eu tenho água, não é isso? E tenho o NaCl, não é não? Então, o que acontece aí é a junção dos dois, né? O NaCl e água. Tem isso daqui na porcentagem de massa de NaCl. Então, já sabemos que é solução. Então, 1 é o quê? 1 é solução. Vamos na sequência. Na qual 2 é a água. Então, se eu tenho o soluto NaCl, né? Então, a água vai ser quem? Vai ser o solvente, não é não? Então, aqui, ó. Solvente. E o 3? E o 3 ele quer saber, né? Esse 3 quem é? Esse 3 quem é? Porque está dizendo aqui que o 4 é o sódio, não é? Então, esse sódio, nós já sabemos que é o quê? Que é o cloreto. Então, dá para a gente matar por aqui, não dá, ó? Isso daí é o cloreto de sódio. O sal de cozinha é cloreto de sódio. Então, o que não tiver cloreto, vai embora. Bicarbonato vai embora, bicarbonato vai embora. Não é, ó. Suspensão não é, ó. Suspensão também não, nós sabemos que é solução. Não é? Então, só ficou entre a A e a letra C. Então, me ajude aí. Me ajude. Quem é o soluto? Soluto é a água. Aliás, o solvente é a água, não é? O soluto é o NaCl. Então, qual a letra aí?
Qual a letra aí? É a letra A ou a letra C? Gabriel está dizendo que é a letra A. Pedro também está dizendo que é a letra A. Todos concordam? Solução. Solução aqui, ó. Que é o NaCl. O 2 é o solvente, que é a água. O cloreto de sódio é quem? É o soluto. Simples assim. Né? Tem outra aqui. Isso daqui ela está relacionada à não eletrolítica, tá vendo? Bora aproveitar as informações, né? Solução não eletrolítica é aquela em que... A letra A, viu, gente? Letra A. Ok, não coloquei lá, mas letra A, ok. Parabéns aí para quem indicou letra A. Solução não eletrolítica é aquela em que o soluto presente se mantém na forma de molécula. Então, aqui já dá dando a classificação, né? Não vai produzir o que, gente? Íons. Não produz íons. Então, ele não conduz corrente elétrica. Simples assim. Não sendo condutor de corrente elétrica, já diz no próprio enunciado. A substância que em água forma uma solução não eletrolítica é, veja, letra A, está dizendo que aqui é um ácido sulfúrico. Veja só, eletrolítico. Vou abreviar. Quais são os que eu considero como sendo eletrolítico? Ácido, base e sal. Se tiver solução com a presença desses três amigos aí, são eletrolíticos, então vão conduzir corrente elétrica. O ácido sulfúrico conduz corrente elétrica, então não pode ser letra A. Ele que é a não eletrolítica. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio, gente, é sal. Tá aqui, ó. Ele que é não eletrolítica, então vai embora a letra B. Glicose, porque somente se dissolve. Vamos botar só um pontinho nela aqui e vamos passar para as outras. Hidróxido de sódio, gente. Professor, o que é hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio é uma base. Hidróxido de sódio, NaOH. Base é o quê? Eletrolítica. Eu quero a não eletrolítica. Hidróxido de bário. Gente, vamos relembrar. Olhou o hidróxido no nome? Eu estou falando de base. Se eu falo de base, ele produz íons. Se produz íons, é eletrolítico. Simples assim, não é? Então, nos restou a letra C de campeões. A glicose, até fiz no exemplo lá para vocês. C6H12O6. Ela apenas vai se dissolver, não é? Não vai produzir íons, então ela é não eletrolítica, ok? Ela é não eletrolítica, então é letra C. Ficou entendido isso daí, gente? De eletrolítica e não eletrolítica? Ficou entendido? Espero que sim. Vou prosseguindo. Vou passar agora para conteúdo, tá? Já fizemos um exemplo bem interessante. Então, vou falar aqui do que é colóide, né? Pode continuar, é o meu tempo. É o meu tempo. Se eu conseguir concluir aqui, eu volto, tá bom? Se eu conseguir concluir essa parte de colóide, eu volto. Eu tenho que falar de algumas coisinhas que vocês vão precisar. Então, vamos aqui. A próxima semana é revisão, né? Próxima semana é revisão. E aí a gente vai trabalhar com isso daí também. Então, o que são colóides? Olha a definição. Colóides ou sistemas coloidais são um tipo de dispersão no qual as partículas coloidais são pequenas o suficiente para dar uma aparência de mistura homogênea. Então, parece ser homogêneo. Você pegou o gel aqui, ó. Você está vendo, né? Inclusive, ele tem características sólidas e líquidas, né? Se você pega no gel. Então, parece ser homogêneo. Mas, entretanto, vale destacar que os colóides são misturas heterogêneas, nas quais as partículas só podem ser vistas com auxílio de ultramicroscópio. Então, para ser verdadeiramente homogêneo, eu não vou conseguir ver nem com ultramicroscópio. Outra coisa que vocês não podem esquecer. Então, parece ser homogêneo, mas não é, porque eu vou conseguir identificar com ultramicroscópio. Eu vou conseguir separar, gente, com ultrafiltro. Na solução verdadeira, isso não acontece. Então, essa é a principal diferença da solução verdadeira com o colóide e com as suspensões. Não vai haver separação e nem identificação por qualquer tipo de aparelho. Algumas características aí, ó, o tipo de colóides, do jeito que eu mostrei para vocês nas soluções, né? Estado de agregação.
tem algumas características. Sol, que é chamado solução, né? Você vê sol e gel, está relacionado aos coloides, tá ok? Então, eu tenho uma solução aqui de sólido, ó, onde eu vou ter aqui o disperso. Lembra que o disperso é quem tem menor quantidade de partículas. E o dispersante também é sólido. Um exemplo aqui, ó, as pedras preciosas, as pedras coloridas, né? Então, nós temos aí as gemas, né? Chamadas gemas. Na época que eu paguei mineralogia na universidade, eu paguei um curso chamado Mineralogia de Minérios, onde a gente, na nossa prova, sabe como é que era, gente? Pedras, rochas na mesa, onde a gente precisava analisar, dizer se é uma rocha magmática, se era uma pirita. Você já ouviu falar de pirita? Pirita é o ouro de tolo. Quando você assistia aqueles desenhos do Pica-Pau, que ele dava uma moeda de ouro para alguém, o que é que eles faziam com a moeda? Mordiam, né? Mordiam a moeda, justamente para verificar se aquele dali era realmente ouro. Porque se fosse ouro, não ia arriscar. A pirita arrisca, né? Então é o chamado ouro de tolo. Então, tem muita coisa interessante que vocês vão ver aí na vida de vocês, com certeza, nas universidades da vida. Eu tenho certeza absoluta. Então, voltando aqui, alguns outros exemplos, ó, a solução de hidroxol, né, que é o chamado sódio líquido, né, que aqui nós temos goma arábica, né, goma em água, gelatina, enfim, né, aquela gelatina formada, você vai produzir uma gelatina, quem gosta. Eu estou vendo pedidos de entrada, mas não vejo a solicitação. Se tiver alguém tentando entrar, por favor, peça para repetir, que eu escuto, vou lá, mas não vejo a solicitação. Nós temos aqui o aerossol sólido, né, ó, que é o sólido e gás, ó. Eu tenho um sólido que o solvente aqui, ó, é o gás. Fumaça de cigarro, partícula de poeira ou fuligem, dispersas no ar, né, que a gente chama, inclusive, isso de smog. Na cidade grande tem muito disso. Quem já foi para São Paulo vê muito isso, né? Parece que está nublado todo o tempo, mas ali são particulados, né? São partículas que estão em suspensão. E isso daí também é ecoloide. Aerosol líquido, que é a que a gente utiliza, né? Nos perfumes, spray, né? Nos inseticidas, gotículas de líquido disperso em gás, a neblina, né? Neblina é um desses. Então, é um líquido e gás. Nós temos o gel, que é o líquido sólido, a manteiga, a margarina, a maionese, a geleia, tintas, né? Gente, eu tô ouvindo a solicitação, mas não vejo quem está pedindo para entrar. Emulsão, quem vai falar de emulsão? Não é aquele pegadinha da emulsão, não. Emulsão, gente, é a junção de natureza. Por exemplo, a água e óleo. Né? Na água e óleo, você sabe que existe mistura, não sabe? Já falei isso para vocês. Entre eles, existe uma natureza que faz esse contato. Esse contato entre o óleo e a água, que nós chamamos de emulsão. A emulsão é uma interação de partículas que são consideradas imissíveis, no caso aí, o óleo e a água, né? No caso, com a presença do detergente. Quando tá o óleo e a água que você adiciona o detergente, ele faz o que nós chamamos de ruptura, né? Ele consegue entrar naquela estrutura, naquela união das partículas ali, ó, mesmo que pouca, né, a existência de união, mas ele entra e faz a separação através aí do que nós chamamos de partículas hidrofóbicas e hidrofílicas, que vai ter afinidade a óleo, que vai ter afinidade a água. A principal característica do sabão e detergentes é essa. Eles têm essas duas classificações. Ele tem polaridades, né, extremidades, perdão, que são polares e apolares, e interage com água e óleo ao mesmo tempo. Por isso que eu consigo fazer a limpeza, né? Consigo fazer essa limpeza. E vocês lembram que eu falei isso para vocês, que semelhante dissolve semelhante. Na química é sempre assim. Semelhante vai dissolver semelhante. Polar com polar, apolar com apolar, e acontece a limpeza. Espuma sólida, gás e sólido, tá aqui alguns exemplos, ó, Maria Mole, quem já comeu isso, né? Pedra pome, aquela que é utilizada lá para tirar, como é que diz, como é que a minha esposa fala, pele morta, né, nos pés ali, aquela coisa, né, aquela coisa de estética. Se vocês já viram isso, né? Pelo menos nós homens não vimos muito. As meninas devem ter um kitzinho com a pedra pome, né? Parece uma esponja assim, né? Enfim, que dali também é colóide. Para quem não sabe, né? Agora vocês sabem, ela é colóide. E a última aí, que é a espuma líquida, que é o creme de barbear, o chantilly, enfim, uma representação dessa natureza. Tá? A classificação de colóides,
Perdão se eu estiver falando rápido demais. O colóide hidrofóbico é justamente esse que vai interagir aí, ó. Veja, ó, não sofre interação com a água, ou seja, a água é polar. Acabei de falar para vocês, semelhante dissolve semelhante. Então, se o colóide é hidrofóbico, ele não vai interagir com a água. Então, porque ele é apolar. Lembra disso, a água é polar. Então, se o colóide é apolar, não tem interação. Não vai ter interação de jeito nenhum. Ou seja, suas moléculas têm pouca atração por água, no caso aí, ó, os exemplos, suspensão de gordura na água, no caso do leite, pega o leite de gado, ó, quem já viu, né? Quando o cara para de retirar o leite lá do gado, que ele deixa ali alguns minutos, você começa a ver as gotículas de gordura em suspensão, né? Então aí nós temos um colóide que é hidrofóbico, que não tem interação com a água, não é verdade? E no caso aí, ó, a maionese é outro, né, ó, que ela também não vai interagir com a água. Você pode jogar água quanto quiser, que a interação não vai acontecer. Então nós temos dois exemplos aí de colóides que são hidrofóbicos. Isso daqui, ó, é o que nós chamamos da interação existente entre eles. Então aqui as partículas positivas, né, ó, que pela questão da repulsão, elas vão se afastando, né? Lembra, veja que eu tenho aqui, mesmo que exista a pequena atração entre o positivo e o negativo aqui, mas existe a repulsão entre também os positivos e negativos, fazendo com que ocorra esse afastamento, né? Ó, uma leve interação, né? Porque existem os opostos, lembra? Os opostos se atraem, mas tem aí um grande distanciamento pela repulsão que é maior do que a atração. Repulsão maior do que a atração causa aí a formação de colóides hidrofóbicos, ok? Os hidrofílicos, vamos ver agora aí, ó. Ele vai interagir com a água, tranquilo, né? É a chamada atração entre as cargas, e porque ocorre a formação do que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Eu ouvi falar de ponte de hidrogênio? E eu ouvi falar de ponte de hidrogênio? Ninguém? Quem já pulou de peito assim aberto na piscina? Sentiu dor, não sentiu? Aquilo dali, aquela dor, é a que nós chamamos coesão da água. E aquela coesão da água, aquele negócio que te deu uma dor, que tu ficou ali fazendo aquela cara assim, né? O pessoal... Não é aquela coisa assim? É justamente ponto de hidrogênio, crianças. O ponto de hidrogênio, que hoje é chamado de ligação, tá? Ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, elas são interações fortes. A gente vai falando de interação intermolecular, a gente vai lembrar disso. São as fortes que vão deixar a água coesa. Se você pegar um pequeno copo e você botar um pouco de água, copo, aqueles copos de medir cachaça, que todo mundo tem em casa, aquele pequenininho, parece aquele copo americano, e você vai jogando moeda dentro, você vai enchendo o volume, né? Porque a inércia diz, né, e a natureza diz que dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, quando você vai adicionando moeda, vai ficando na borda do copo, mas a água, ela não cai, ela não sai do copo. Justamente a coesão existente, ela fica assim fora do nível, né? Ó, fica fora do nível. Então, facilidade para você ver, deixamos coesão da água. E essa coesão é justamente as ligações de hidrogênio existentes lá. Então, essas ligações de hidrogênio, essas pontes de hidrogênio, elas fazem a interação de partículas coloidais com a água. Então, todo e qualquer composto que tem a presença de hidrogênio, que tem a presença de oxigênio e que tem a presença de flúor, inclusive, se vocês quiserem anotar, todo e qualquer elemento químico que tem isso daqui, ó, o FON, eu vou colocar o hidrogênio no final, porque é a principal característica, né? Mas que tem o FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, ele produz isso aqui que vocês estão vendo, que é a ponte de hidrogênio. Eu vou mostrar para vocês agora a interação. O FON ficou bem na frente, né? Deixa eu apagar aqui rapidão. O FON, flúor, oxigênio e hidrogênio, todo e qualquer composto que tiver. E isso daqui que vocês estão vendo, nesses colóides, é justamente a interação existente entre eles, que é a ponte, tá vendo aqui, ó? Esse tracejadozinho, ó, do oxigênio para o hidrogênio, ó, é a ponte. Aqui do mesmo jeito, ó. Então, tem várias moléculas, e no caso daqui é uma proteína, tá? Você comeu aquela proteína. Se você fez a mistura com água, né? Que a proteína passa a ser o disperso. A água vai ser o dispersante.
Então, fez a relação com a água, vai se misturar naturalmente. Então, nós temos aí a proteína como sendo um colóide hidrofílico, porque ele vai interagir com a água. Ali, o leite, a maionese, é hidrofóbico, porque ele não vai reagir com a água, não interage. A interação com a água é muito pouca, é muito pequena. Tá ok? Espero que vocês tenham conseguido assimilar essa questão de hidrofóbico e hidrofílico. Tá ok? Isso daqui vai servir para vocês também, quando o dos anjos falar alguma coisinha em relação a isso. Tá? Efeito Tyndall, crianças. É onde eu queria chegar. Nossa aula praticamente acabou, mas era onde eu queria chegar. Um efeito Tyndall. Veja só, a definição do efeito Tyndall. O efeito Tyndall é um efeito óptico de espalhamento. Nós homens, nós conhecemos muito mais de carro do que as mulheres. Não é preconceito, tá, gente? É porque uma parte do nosso cérebro que trabalha só isso daí para carro. Então, veja, os carros hoje, eles vêm de fábrica com farol de neblina. Para quem não sabe, o farol de neblina é justamente, crianças, para superar o efeito Tyndall. Olha só. Então, a ciência, a química já está na produção de carros. Então, para superar o efeito Tyndall, necessitamos de uma luz que se propague de maneira bem mais eficaz, né, que é o chamado farol de neblina. Então, ele vai superar esse espalhamento. Quando eu estou andando aqui viajando, estou dirigindo, estou viajando, e eu estou na neblina. Cheguei na neblina, que é o colóide, que é sólido gás, não esqueçam disso, e vem um carro de contra mim, né? A impressão que eu tenho, pelo efeito Tyndall, o espalhamento, é que esse carro está a léguas de distância. Porém, esse carro pode estar próximo de mim, porque como espalha a luz, né, dá a entender que ele está longe, né, que tem um farol longe, mas ele pode estar próximo, porque a luz dele não supera o efeito Tyndall e acontecem os acidentes, ou pelo menos aconteciam os acidentes em relação às neblinas. Hoje não, os carros já vêm de fábrica com farol de neblina para poder superar esse espalhamento, gente. Então, quando fala de efeito Tyndall, fala-se de espalhamento, tá? Espalhamento da luz. Olha, ó. Espalhamento da luz provocado pelas partículas de um disperso coloidal, exemplo, neblina, suspensões no ar, no caso aí, fumaça, né? Gotícula de água também vai acontecer, né? Isso, e outros exemplos. E eu dei aqui as frestas, né? A luz passando aí nas frestas de árvore. Daí acontece o espalhamento, né? A luz está espalhando. Então, isso indica o efeito Tyndall. Tem um outro movimento que eu quero que vocês pesquisem, inclusive a nossa atividade de hoje, a nossa tarefinha, o nosso ponto extra, né? É justamente vocês pesquisarem sobre o movimento browniano. Pode procurar na internet, até no nosso livro fala também, só que fala bem pouco, né? Movimento browniano. Quero que vocês pesquisem para mim, tá? De preferência que vocês me entreguem até o sexto horário. Ela está pedindo para eu terminar. Então, gente, movimento browniano. Eu vou colocar esse material no sala de aula, tá ok? Não se preocupem. Viu, Gabriel? Um abraço para todos aí. Vão desculpando, estou saindo. E até... Como se escreve browniano? Assim, o Thiago está aqui. Já chegou aí o Thiago. Assim. Browniano. Um abraço, gente. Valeu, professor Thiago Silva. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Deixa até eu a terminar próxima. bem aqui para você. Eu me empolgo e perco o tempo. Você é um mestre.